Pessoal, boa tarde. Estamos aqui na live 36. Vamos falar hoje sobre uma coisa que eu imagino que vocês tenham ficado muito curiosos, que é sobre as restaurações, a forma da gente colocar os incrementos dentro da cavidade é uma coisa importante para o resultado final, né, da restauração. O resultado final é que eu digo, por exemplo, sensibilidade. Então, um paciente que você fez uma restauração nele, você não colocou os incrementos dentro da cavidade da forma correta, esse paciente tem mais chance de ter, por exemplo, sensibilidade do que um paciente que você fez com essa técnica, que é a técnica que eu vou falar pra vocês. Tá balançando muito aí, gente? Que hoje eu tô com uma ajuda aqui. Então vamos. Bom, o que eu quero falar pra vocês sobre resinas? Eu preciso, antes da gente entrar e falar assim, mas por que tem a ver o jeito que eu coloco a restauração, o jeito que eu coloco a resina, vai mudar alguma coisa na restauração no final? No final não vai polimerizar tudo, vai ficar tudo ali como uma restauração? Que diferença faz? O que vai mudar? Para eu conseguir responder essa pergunta de uma forma que você entenda, eu preciso primeiro falar sobre a composição das resinas. Ah não, professor, pelo amor de Deus, vai ficar falando de matriz orgânica, matriz inorgânica. Respira fundo, eu te prometo que em 2 minutos e meio eu termino de falar, mas presta atenção nisso aqui, porque senão você não vai entender, e você aí não tem sentido, né? Olha, o que tem na resina? A resina parece uma geleia, é como se ela fosse uma geleia. As dúvidas que foram aparecendo aqui. As dúvidas que forem aparecendo aí, gente, o meu marido que tá aqui me ajudando vai me passar e aí eu respondo pra vocês. Então, tá a bom? Bruna tem dúvida em relação ao tempo de foto. Tempo de fotopolimerização? Bruno, excelente pergunta, ainda não comecei a explicação, então já vou te mostrar aqui agora. Ó, tô com essa resina aqui, resina Vitra da FGM. Na resina, o que tá escrito aqui? 20 segundos. 20 segundos de fotoativação. Essa é uma resina de esmalte. Então, na mesma embalagem da resina Vitra, tá dando pra pegar? Tá. Na mesma embalagem, eu vejo aqui, ó, tempo de polimerização, que eu tô na resina Vitra também. 20 segundos para esmalte E1, esmalte A1, esmalte A2, um monte de esmalte, mais 40 segundos para dentina. Então, olha bem aqui pra mim, presta atenção numa coisa. O tempo de polimerização, quem vai te falar é o fabricante de cada resina. E quanto mais opaca a resina, quanto mais a resina for bloquear a cor do fundo, por exemplo, for uma resina da cor mais sólida, mais tempo precisa para polimerizar aquela resina. Quanto mais transparente é a resina, quanto mais translúcida, menos tempo eu preciso. Então, por exemplo, eu preciso da metade do tempo para poder polimerizar uma de esmalte e preciso do dobro do tempo para poder polimerizar uma de dentina. Agora eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Esses 20 segundos a gente está considerando aparelhos muito bons, por exemplo, como o Valo, que é esse aqui da Ultradent que eu trouxe hoje, que eu vou fazer uma coisinha aqui. Mas aquele seu aparelho, Gnatus, Schuster, né? Aquele seu aparelho pode colocar um minuto por face, que é... Eu tinha o Radi, eu não tenho o Valo desde sempre, eu tenho o Valo há pouco tempo. Aí eu tinha o Radi, e o Radi eu colocava 40 segundos. Tá bom? Então 40 segundos é nas de esmalte, nas de dentina, 1 minuto e 20. Bom, então vamos lá falar sobre o que é resina, gente. Presta atenção aqui comigo, um minutinho aqui. Resina é uma geleia, imagina uma geleia cheia de areia. E a geleia é a matriz orgânica e a areia é a carga. São as tais partículas de carga, né, que se chama. Imagina que essa geleia com a areia, você coloca uma luz azul, ela endurece. É o que acontece com a nossa resina. Só que tem que ter um componente ali capaz de falar, opa, tem uma luz azul aqui, então eu vou endurecer esse material. O nome desse componente é fotoiniciador. Então até agora você já tem 3 componentes que eu falei que a resina tem. O fotoiniciador, que é o responsável por reconhecer a luz e endurecer o material, endurecer a resina. Também tem a geleia, que é a matriz orgânica, e os grãos de areia, que são as partículas de carga. E aí tem uma outra coisa também que eu vou falar aqui num parênteses bem pequenininho, que se chama silano, igual o silano que a gente usa para
para cimentar porcelana, que ele serve para grudar o grão de areia na geleia. Então, é para grudar a partícula de carga na matriz orgânica. De tudo isso que eu falei aqui, o que interessa pra gente? Principalmente a matriz orgânica. Porque a matriz orgânica, se você pegar só a geleia, só um pouquinho de geleia, leva no microscópio para você ver, tô inventando, tá? Só para você entender. Aí você olha lá, tem um monte de partícula pequenininha, um monte de partícula de carbono pequenininha. Quando joga a luz, que o fotoiniciador vai falar assim, olha, pode endurecer resina. Quando joga a luz, esses carbonos que estão todos soltos, longe uns dos outros, eles vão se aglomerar, eles vão grudar para formar um polímero, que é uma estrutura sólida de um monte de carbono colado. Então, enquanto o carbono está solto, a resina está mole. Na hora que o carbono gruda, a resina endurece. E preste bastante atenção nisso, é isso que você precisa entender. Quando o carbono gruda, ou seja, quando faz a polimerização, quando endurece a resina, ela não sofre só uma modificação. Ela não passa só de mole para dura. Ela vai passar de grande para pequena. Então, o que vai acontecer? Uma contração, uma redução do volume. A resina encolhe. Então, olha só. É por isso que a gente não pode pegar um tantão de resina, colocar dentro do dente, polimerizar, porque um tantão de resina encolhe muito. Agora, se eu colocar só um pouquinho de resina, encolhe pouco. E aí eu coloco depois um outro pouquinho de resina, encolhe mais um pouco, outro pouquinho, mais um pouco. E no final, não vai ficar o quê? O que a gente não quer, o que a gente não quer de jeito nenhum. Não vai ficar espaços vazios. Porque você concorda que se eu encher uma restauração de resina mole, na hora que a resina endurecer, ela vai contrair, é claro que ela vai se soltar de alguma das paredes onde ela está colada, né, do dente. Uma das paredes do dente ela vai se soltar. E aí, nessa parede que ela se soltar, vai ficar um vazio, e esse vazio, quando o paciente morder, ele vai fazer vibrar ali os fluidos que tem dentro da dentina e vai causar a dor. Então, aquele paciente que você terminou de fazer uma restauração e ele fala assim, doutora, toda vez que eu mordo, um grão de farinha dói em cima dessa restauração. O que aconteceu ali? Uma falha adesiva. Aconteceu uma falha na interface que liga a resina com o dente lá embaixo. Tem pergunta? Não? Então, é isso que aconteceu, essa falha adesiva. E a gente não quer que aconteça isso. Por isso que a gente faz a técnica incremental. Tá bom, professor, eu entendi que tem essa técnica incremental, mas ela serve só para resinas convencionais, não é? Porque para resinas bulk fill, que são essas que eu posso colocar... Tem uma pergunta? Tem. É da Bruna Couto. Se eu fotopolimerizo o primeiro incremento e vou fotopolimerizando o último, não pode prejudicar o primeiro incremento que pegou bastante foto? Ah, Bruna, excelente pergunta. Vou responder para você assim: luz, quanto mais, melhor. Tá bom? Então, não tem problema de ficar muito tempo polimerizando, não. Quanto mais luz você colocar, mais conversão, ou seja, mais carbonos vão grudar, mais conversão vai acontecer naquele polímero e você vai ter no final uma resina de qualidade melhor, porque uma resina que não polimerizou direito é uma resina que mancha fácil, é uma resina que desgasta fácil. Então, a gente quer uma resina boa, uma resina quase igual a porcelana. Então, tem que ser uma resina muito bem iluminada, muito bem fotopolimerizada, tá bom? Então, vou voltar aqui na diferença entre as resinas convencionais e as resinas bulk fill. As resinas convencionais, elas podem ser colocadas dentro da cavidade em até incrementos, né? Até pedacinhos de 1,5 mm até 2 mm. Algumas resinas são 1,5 mm, algumas resinas são 2 mm. Nessa aqui, por exemplo, da Vitra da FGM, tá escrito 1,5 mm. Mas na Z350 da 3M, aquelas resinas mais opacas, elas permitem incremento só de até 1,5 mm. As resinas mais translúcidas, como de esmalte de corpo, por exemplo, elas permitem incremento de 2 mm. Isso, gente, é uma coisa mais teórica, sabe? Na verdade, mesmo ali na prática, a gente sabe que tem que colocar incrementos de mais ou menos 2 mm. Pelo menos é assim que eu faço na minha cabeça.
Mas uma resina bulk fill, você pode usar incrementos de 4 a 5 milímetros. Incrementos de 3 a 4 milímetros. Não, é 4 a 5 mesmo. Eu não uso bulk fill, vocês já estão vendo, né? Então, já fui colar aqui no computador. De 4 a 5 milímetros. Então, é mais do que o dobro, né? É mais do que, de 1,5 é quase que 3 vezes o volume, né? Então, eu posso colocar um pedaço bem maior de resina lá. E por que isso, professora? Por vários motivos que eu não vou saber explicar todos, porque isso é segredo industrial. A indústria lá consegue fazer com que a resina não contraia tanto, mas isso é um segredo que a gente não tem acesso, né? Mas a gente sabe que na verdade, a quantidade de carga, quanto mais, porque a carga não encolhe. Quem encolhe é só a matriz orgânica, que é a geleia, né? Então, quanto mais carga a resina tiver, menos contração de polimerização ela tem, né? Outra coisa também é o formato das partículas de carga. E tem tem várias coisas, né, que a gente não sabe, né, mas que podem fazer uma resina virar bulk fill. A Maristela falou aqui, bulk fill FGM até 5 milímetros. Ah, Maristela, você tá me assistindo? Que bom. Pois é, eu não sei se você viu desde o início, eu tava até mostrando aqui a Vitra. Maristela é da FGM, gente. Qualquer coisa que vocês quiserem da FGM, pode pedir pra ela aí. Aí, gente, o que acontece? Só que os estudos, eles estão mostrando, inclusive eu tô com um artigo aqui pra mostrar pra vocês. Esse artigo aqui, ó, tá falando. Não vou ler em inglês, não vou me arriscar a ler em inglês pra vocês não, mas tá dizendo assim: as desadaptações, as falhas internas, as desadaptações que acontecem lá na camada adesiva em tempo real. Então, por uma tomografia, ficou vendo lá na hora que a resina estava sendo endurecida, e aí a resina começa a soltar, começa a fazer falhas, mesmo sendo bulk fill. Então, na discussão desse artigo, na discussão desse outro artigo que eu estou aqui também, que são artigos de revistas muito conceituadas, ainda existe uma certa desconfiança em relação a bulk fill. E eu vou ser muito clara e sincera para falar aqui para vocês o que é. Laboratorialmente, ou seja, no laboratório, parece que ela é muito boa, parece que promete, tudo o que ela promete, ela realmente cumpre. Só que na clínica, a gente não pode extrapolar isso ainda, porque ainda não tem estudos de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos com resina bulk fill, porque ela ainda é recente. Que não significa que eu não possa usar no meu paciente, eu posso usar, mas sabendo da limitação. Por que eu pessoalmente, eu falei pra vocês que eu não uso bulk fill, por que eu pessoalmente não uso? Porque eu acho tão fácil. Qual que é a vantagem da bulk fill? Você coloca tudo de uma vez e faz a restauração. Primeiro, muitas vezes as nossas cavidades são maiores do que 5 milímetros. Então, quem tá pegando cavidade imensa, enchendo tudo de bulk fill, porque ela é bulk fill e não tá nem lembrando que tem esse limite de 5 milímetros, tá errando feio. Então, nesse caso, você ia ter que colocar mesmo 2, 3 incrementos para cavidades maiores. E é tão rápido. Gente, o que demora numa restauração é isolar, é colocar matriz, cunha, passar o ácido da forma correta, lavar copiosamente. Na hora de passar o primer, ficar um tempo lá esfregando o primer. É isso que demora, não é a quantidade de incrementos. Então, por isso que eu não acho vantajoso usar bulk fill. E ainda tem uma questão, que as bulk fill sempre tem uma estética um pouco pior. Ah, professor, mas a área posterior não importa. Eu também concordo que a área posterior também, tanto que eu uso uma resina só para a região posterior, eu não uso mais de uma restauração, mas o que eu tô falando? Incremento? Não uso mais de um incremento. Mais de uma cor, desculpa. É porque eu pensei e não terminei de falar. Eu não uso mais, não faço assim, uma camada de dentina, uma camada de corpo, uma camada de esmalte para fazer um dente posterior, não. Então, o problema, eu não uso bulk fill em região posterior, né? Não uso bulk fill, não é por causa da estética, né? Mas, na verdade, é por causa da facilidade que eu acho que não compensa, tendo em vista os resultados clínicos que a gente ainda não tem e as evidências laboratoriais de falha, por exemplo, desses 2 artigos que eu estou mostrando para vocês. Quem quiser o artigo, me escreve, eu mando, eu tenho eles em PDF. Então é isso, tá bom. Então, já entendi, professora, que você prefere, restaurações com resinas convencionais. Mas então,
O que tem a ver aquele negócio do incremento que você falou, a forma de colocar o incremento? Aí é que tá o pulo do gato, a coisa mais importante dessa live é isso que eu vou falar para vocês agora. Quando a gente coloca uma restauração, quando a gente tem uma cavidade, e agora eu vou colocar até a luva aqui que eu já vou começar até a mostrar para vocês em tempo real o que eu tô falando, eu vou mostrar para vocês e vou mostrar então como que tem que ser feito, né? Como sempre, eu sempre uso essa luva preta para dar mais contraste e ficar mais fácil para vocês verem. Vamos aqui no fundo do artigo para ficar bonito. Olha, nessa cavidade eu tenho duas regiões. Eu tenho a parede de fundo, que é a parede do fundo aqui, e eu tenho as paredes circundantes, as paredes em volta. Agora presta atenção aqui, olha para mim. Na parede de fundo, a dentina que existe na parede de fundo, ela é uma dentina diferente da dentina das paredes circundantes. Então, no fundo, a adesão não é boa e nas paredes circundantes a adesão é muito melhor. Por quê, professora? Por causa da profundidade da dentina. Não dá para eu explicar, os túbulos dentinários são diferentes nessas regiões. Por isso, olha aqui de novo na restauração. Por isso, se você fizer um incremento oblíquo, ou seja, um incremento que ao mesmo tempo ele pega a parede de fundo e a parede que sobe aqui, que é a parede... meu nome que eu falei agora? Circundante. A parede circundante. Se pegar a parede de fundo e a parede circundante ao mesmo tempo, quando você colocar o incremento e você polimerizar, o que vai acontecer? Olha pra mim. A resina vai encolher. Na hora que ela encolher, vocês acham que ela vai soltar da parede circundante, onde a adesão é boa, ou ela vai soltar da parede do fundo, que é a parede onde a resina não adere direito, porque a dentina não é tão boa? É claro que quando contrair, vai soltar lá da parede do fundo. E aí vai ficar um espaço ali. Aí vai ficar um espaço ali, aí o paciente vai morder ali, vai doer e ele vai reclamar. Com toda razão. Entenderam que não pode ser feito? Mas, professora, eu aprendi minha vida inteira a colocar incremento oblíquo. Eu também aprendi. Até fazendo formatinho das cúspides, né, e tudo. Então, hoje, eu vou ensinar pra vocês a não colocar incrementos oblíquos, mas colocar, na verdade, incrementos horizontais. Então, eu vou colocar um incremento só aqui no fundo da cavidade, ó. Vou colocar um incremento só aqui. E aí, vou dar uma dica também. Mas agora eu já vou começar. Vamos aqui com nossa resina. Eu apertei demais aqui, já saiu. Elisângela perguntou se você tem Telegram. Fala pra ela que não sei nem, não tô nem sabendo como é que faz isso aí, mas que... Elisângela, depois eu nunca entrei no Telegram de nenhum dentista, nem nada, pra saber como é que funciona, mas vou procurar saber. Se for bom, eu posso ter. Mas atualmente não tenho. Gente, então aqui, ó, tô com um incremento grande aqui de resina. Opa, saiu mais um pouco, deixa eu fechar. A Ana Paula falou que essa professora é muito boa. Gente, essa resina da FGM, essa Vitra, eu não tô fazendo propaganda não, viu? Eu não ganhei nada por isso. Uma pergunta aqui do Rodrigo. Ah, pode falar. A resina Flow com primeira camada é interessante? Põe pra mim, por favor. Olha, resina Flow é o melhor que tem, melhor coisa que tem pra gente fazer, colocar na parede de fundo, porque vai dar muito menos desadaptação. Se eu coloco uma resina viscosa, uma resina dura, e eu vou apertando ela não vai, pode ser que ela não consiga preencher todos os espaços na parede de fundo como a resina Flow preenche. Então, a resina Flow é excelente, é ótimo. Eu não usava, depois de, enfim, a gente vai evoluindo, né? Eu já li bastante sobre isso, estudei muito, e o melhor é a gente colocar assim a resina Flow na parede de fundo, na minha opinião. Porém, não é porque você colocou a resina Flow no fundo que você já pode vir com os incrementos oblíquos. Depois da resina Flow no fundo, você ainda vai vir com a resina normal, né? E no incremento horizontal, e só no final você vai vir com o incremento oblíquo para fazer as cúspides. É lógico, né? Você tem que fazer, você vai restaurar esse dente, né? Restaurar é devolver a forma para ele. Não vai só obturar
que é fechar, tampar, né? De qualquer jeito, certo? Então, gente, aqui, antes de eu falar da resina, deixa eu falar uma coisa aqui. Vamos supor, eu não vou fazer isso porque eu não tenho água, né, pra poder, faça de conta que eu passei o ácido aqui, ó, em volta, que eu fiz um condicionamento seletivo desse esmalte. Lembrem-se que, o ácido que eu gosto, esse aqui da Ultradente, Ultra Et, esse ácido é excelente. Não dá pra ler, não? Ainda não. Aqui. Toca bem em cima, então. Não? Tá bom. Então, faça de conta que eu coloquei aqui a resina, né? A resina não, desculpa. O ácido só no esmalte. Aí, depois eu vou vir com o primer e depois com o adesivo do Clearfield SE Bond. Ó, primeiro o primer. Ó, primer. E depois eu venho com o adesivo do SE Bond. E aí, depois eu vou vir com resina Flow. Flow da FGM também, Opalis, né, Maristela? Então, posso colocar? Tá, tá dando. Assim fica bom? Tá bom? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de resina Flow, pior que eu preciso enxergar também. Aí eu posso pegar uma espátula ou uma sonda e vibrar assim, ó, para eu poder conseguir colocar ela em toda a região da parede de fundo. Só que lembrem-se de uma coisa, a resina Flow, ela tem que ser uma camada muito fina, porque ela não tem resistência mecânica para aguentar uma camada grossa não, certo? Aí eu vou polimerizar aqui. Tem uma pergunta. A resina Flow seria uma resina Flow com carga? Sim, com certeza. É muito melhor uma resina Flow com carga. Essa aqui mesmo tem 72% de carga, essa Opalis. É uma resina de um excelente custo-benefício e que tem carga, né? Na verdade, toda resina Flow tem menos carga do que uma resina convencional. Todas. Só que, como a gente vai usar numa espessura muito fina, isso não é tão relevante nesse momento. E agora, gente, que eu vou mostrar pra vocês aqui, essa resina. Eu deixei ela aqui um pouco. O que foi? Eu botei um filtro aqui sem querer, não sei tirar. E o que é? Tô aparecendo de que jeito? Um coração bem aqui. Ah, deixa, né, gente? Ó, tá vendo? Você coloca o seu marido pra te ajudar na live, ele vem só pra te zoar. A verdade é essa. Gente, ó, essa resina aqui, ela tem uma tecnologia que ela não fica polimerizando muito na luz natural. Você pode ficar um tempão mexendo com ela na luz natural, que ela não, tem outras que começam a endurecer, né? Tecnologia APS que chama. Então aqui eu vou pegar um incremento, mais ou menos desse tamanho, e vou colocar aqui dentro do dente, tá dando pra ver? Ou se você botar a mão por baixo assim? Melhor, né? Pode? Pode. Então, eu vou colocar aqui dentro. E agora eu tenho uma dica de ouro pra dar pra vocês. Vocês têm duas possibilidades. Ou você vem com uma espátula, ou você vem com um microbrush. O mesmo que você usou pra passar o adesivo. Eu não usei microbrush porque eu não passei adesivo, né? Passei só de mentirinha. Se você vier com essa espátula aqui, ó, e ficar... Escutem o barulho. Esse barulhinho é assim, ó. Cada vez que você coloca e tira, a resina gruda no metal, gruda na pontinha do metal. Então, se a resina grudou no metal, ela saiu junto um pouquinho e deixou uma área vazia lá embaixo. E isso é muito ruim, porque vai dar aquela sensibilidade que a gente conversou. Então, a melhor forma de você trabalhar isso é você usando o microbrush, porque o microbrush não vai fazer isso, tá? Tem gente que fala, eca, professora, microbrush, eu queria que fosse uma coisa mais chique. Aí eu já vi um professor uma vez falar assim, então fala microbrush,
Que aí fica mais chique. Ó. Então pronto, eu condensei toda a resina lá e vou polimerizar. E já sei a pergunta que já tem, deve ter gente digitando aí, falando assim. Mas professor, o incremento era no máximo 2 milímetros, você colocou um incremento muito maior. Na verdade, não é tão maior assim. Mas eu coloquei em toda o liner, né, lá embaixo, na parede de fundo. Então a espessura ficou pequena, dá pra luz passar e polimerizar lá no fundo, tá bom? Então eu vou colocar mais uma camada horizontal. Você acha que as cerdas do microbrush não pode prejudicar? Não vai prejudicar, não. Eu entendi perfeitamente aí sua pergunta. Não vai prejudicar porque você tem que usar também um microbrush de boa qualidade, tá bom? E pingar adesivo na espátula ajuda também? Excelente pergunta. Se você quiser usar alguma coisa para ajudar, usa isso aqui, ó, que é um molhador de resina, como se fosse um umidificador de resina. Esse aqui é da Ultradente. Por quê? Porque se você usar o adesivo ele vai incorporando, como é que eu vou falar? O adesivo não tem carga, né? Ele vai incorporando um solvente, ele vai como se fosse diluindo, né? Dissolvendo ali a resina. Gente, eu ia colocar, então o adesivo não, se quiser usar, usa isso daqui. Se quiser usar o adesivo, não pode jamais usar o primer, que primer tem solvente. Pode usar esse adesivo aqui sem problema nenhum, muito pouco. Vou mostrar pra vocês como que a gente faz quando usa o adesivo. Pega um pouquinho aqui, ó. Não sei se deu pra ver que eu peguei um tiquinho. Aí eu ponho na luva, limpo toda a espátula, aí eu pego um pouquinho aqui e aí sim. Então não é pra pegar aquele montão de adesivo, não. Agora eu vou usar esse daqui também pra mostrar pra vocês como é que é. Gente, e uma coisa. Olha como é que eu faço. Eu ponho aqui na luva também. Eu não vou gastar nem 1/10 disso aqui. Eu falei que eu ia fazer 2 camadas horizontais, mas não tem mais espaço. Já tá na hora de fazer o incremento oblíquo. Por isso que eu já tô no incremento oblíquo aqui. Ó, vou mostrar pra vocês como que usa esse umidificador. Peguei um pouquinho na espátula, tiro o excesso na própria luva. E aí eu venho aqui. Eu tenho um esculpidor que eu sei que vocês vão perguntar também, que é da Millennium. Que eu acho ele excelente pra fazer isso aqui, ó. Não sei, será se vocês vão ter paciência pra ver essa restauração até o final? Professor, você não tá colocando os 20 segundos, é porque aqui é manequim, gente. Mas se fosse na boca, fatalmente precisaria sim. Para cada incremento, hein? Não é? Ah, eu vou pôr nos 5 segundos, quando chegar no final, aí eu vou e coloco tudo. Não. Quando chegar no final, aí eu vou e coloco o tempo completo que eu preciso. Não, isso não, De não que é é bom. composto o umidificador? Semelhante a uma flor? Exatamente, semelhante a uma flor. Quem perguntou? Letícia. Ah, só podia. Aí vocês concordam que uma flor, deixa eu ver como é que tá na tela. Eu já vi. Vocês concordam que uma flow é muito melhor do que um adesivo, né? É só pra endurecer um pouquinho aí.
Pessoal, restauração finalizada. E aí eu vou perguntar para vocês se vocês entenderam o seguinte. Vocês entenderam que os incrementos oblíquos que eu coloquei agora no final da minha restauração, eles estavam grudados. Metade em resina lá embaixo e metade em parede circundante. Na hora que contrair, os dois são fortes. Tanto a adesão na parede circundante quanto a adesão na resina são adesões fortes. O que a gente tem que evitar? Incremento oblíquo, que vai juntar parede de fundo com parede circundante. Porque nessa briga, quem vai perder é a parede de fundo, que é justamente onde o paciente vai ter sensibilidade. Tá bom? Com isso, tem pergunta? Tem pergunta. Yasmin, às vezes quando eu termino classe 1 funda, assim eu consigo ver a linha de junção entre a resina e a cúspide. Isso atrapalha a durabilidade? Como evitar? Aparece exatamente depois da fotopolimerização. Yasmin, não atrapalha a durabilidade não. Eu sei exatamente do que você está falando, porque também já acontecia comigo antes. Isso tem muito mais a ver com o tipo de resina que você está usando. Provavelmente não é uma resina muito boa. Ou então você pode estar colocando resina em cima do dente que está sem adesivo. Então, você fez adesivo ácido numa região. Aí, na hora de colocar a resina, você está indo com a resina até lá onde não tem adesivo. Aí dá essa linha também. Então, ou é a resina que não é de boa qualidade, ou não é da cor do dente, né? Enfim. Ou então é porque você tá... o que você tem que fazer nesse caso? Você tem que condicionar mais amplo para fora e colocar para fora da cavidade e adesivo em toda a região que você condicionar também. Certo? Pessoal, então com isso a gente termina a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não façam... Lembrem, o que vocês têm que lembrar dessa live? Incremento, parede de fundo, horizontal. Professora, se for classe 2, mesma coisa. Parede de fundo também. Se for uma classe 3... também, lá na região, nunca unir uma dentina boa com uma dentina mais ou menos. Por que essas dentinas mais profundas são dentinas piores? Porque os túbulos são maiores, a permeabilidade da dentina é maior, então por isso a gente tem uma dificuldade, a quantidade, a parte orgânica da dentina é maior do que em outras regiões. O pessoal pergunta se vai postar as fotos depois. Sim, depois eu vou postar, terminando agora, eu vou postar as fotos de todos os materiais e do manequim aqui também, da minha restauraçãozinha, pra vocês verem, tá bom? Vai pro YouTube? E vai pro YouTube também. E, gente, nessa quarentena, eu já tô com um curso de articulador prontinho, só falta gravar, né? Então, vocês aguardem aí que vocês vão ter novidades sobre o curso de articulador, tá bom? Um abraço e obrigada aí pela companhia. Vai encerrar? Uhum.